Bom dia, Lamberto. Muito obrigado pelo seu tempo disponível para conversar com a gente aqui hoje. Meu nome é Gustavo Amaral, eu sou aluno aqui da Direito de São Bernardo. Estou acompanhado dos meus colegas Júlio, Pedro, a Carolina e a Sabrina, para fazer essa entrevista, na verdade, esse projeto sobre a Semana Jurídica, e no projeto Elas Fizeram História, trazendo nomes de grandes juristas brasileiras que foram totalmente influentes e que mudam até hoje nossa maneira de pensar sobre o judiciário. A nossa escolhida foi a sua mãe, a Ada, e apresentando para as pessoas, esse é o Lamberto Grinover, ele é engenheiro, consultor, professor, filho da Ada. A Ada é uma jurista era uma jurista ítalo-brasileira e procuradora do Estado e participou na elaboração do Código Civil de 2002. Lamberto, para começar esse nosso bate-papo, a gente pesquisou muito sobre sua mãe, nós vimos, ela tem muitos livros, é uma pessoa que ela tem muito, não é enredo a palavra que eu queria dizer, mas ela tem muito conteúdo, né? É uma coisa assim, Sim. muito grande. E o que me chamou muita atenção logo de cara é o início da vida dela, que foi na Itália, num período de guerra. Tem até o livro A Menina e a Guerra. E eu vi Isso. algumas entrevistas também que falavam que às vezes ela estava indo para a escola e estava tendo um bombardeio, ela tinha que se esconder, e coisas desse tipo. Exatamente. Eu queria entender o Sim. que ela te transmitiu desse primeiro princípio de vida e adolescência. Ela veio para o Brasil com 15 anos, se eu não me engano. Como que foi Exato. isso para ela? Como ela te transmitiu isso? Olha, eu acho que um exemplo, né, da minha vida vale mais do que 1.000 palavras, né? Hoje eu estou falando de vocês da Itália. Eu não moro mais no Brasil. Eu me Caramba! formei em engenharia aí em São Paulo, né, pelo Mackenzie. Morei 18 anos aqui na Itália, isso, né, provavelmente a Carolina e não tinha nem nascido ainda, né? Foi no outro milênio. Aí eu voltei para o Brasil para ficar próximo à minha mãe, inclusive, e depois que ela faleceu em 2007, perdão, 17, 17, perdão, né? sim, 17, eu voltei logo na sequência aqui para a Itália, onde eu moro até hoje, com toda a família. Então, acho que o primeiro legado, né, primeira, né, mensagem que passou, talvez de uma forma muito súbita, né, nunca se falou, foi justamente essa flexibilidade, vamos dizer assim, mental e pessoal, de mudar, né, e a mudança pode ser uma mudança do país, né, moro em São Bernardo, vou mudar para Itu, Bauru, sei lá para onde, ou para o Nordeste, ou uma mudança de país, né? Então, minha mãe nasceu aqui na Itália, se mudou para o Brasil, como você bem falou, Gustavo, quando tinha 15 anos de idade, sem os outros familiares, porque o pai e a mãe dela foram para o Uruguai, tá? Então, ela veio direto para o Brasil para estudar na São Francisco. Aí ela começou, justamente, terminou o colegial aí em São Paulo e entrou na São Francisco. E eu acho que isso é um legado, né, de família, isso está no DNA, né? Para hoje, mais do que nunca, né, a geografia não é mais um limite, né? Não é mais um, uma fronteira, né? Como eu falei, estou falando de Roma, poderia estar falando do Rio de Janeiro, como poderia estar falando de Katmandu. Então, hoje, eu acho que isso é uma flexibilidade que todos nós temos que ter, principalmente vocês jovens. Claro, são decisões que minha mãe tomou lá muito importantes, os tempos eram diferentes, né, as facilidades eram outras, não tinha WhatsApp, não tinha Teams, não tinha Zoom, né, não tinham aviões, enfim, e hoje está muito simples. Então, eu acho que lendo o livro, né, inclusive eu não pude ajudá-la nesse livro, porque eu não tinha nem nascido ainda, mas lendo o livro, que foi o primeiro de uma série que ela escreveu, conta mesmo, né, a vida, né, vivida aqui no início e a mudança para São Paulo, e passou com certeza esse up, essa forma de ver o mundo e se colocar no mundo. Brasil, Itália, seja lá onde for. Então, acho que isso é um ponto importante. Eu vi uma entrevista também, e você até participa dessa entrevista também, que uma colega dela uma vez disse para ela que ela não era brasileira e ela ficou ofendidíssima, porque ela disse que ela ajudou a construir as leis do nosso país. Exato, exato. E que bacana esse seu relato. Agora a gente vê que ela tinha esse espírito mesmo de dupla nacionalidade. Ela amava
Muito bacana. E, nossa, eu fiquei mais grato ainda agora que eu soube que o senhor está em Roma, porque o fuso Exato, horário, né? exato. Não, Não, mas não isso não tinha é ideia. Mas, não, mas reforçando as suas palavras, Gustavo, ela, quando foi ao Brasil, terminando a universidade, a São Francisco, ela entrou, eu não sei, não me lembro exatamente quanto tempo depois, para trabalhar no público, na Procuradoria-Geral do Estado. E aí ela teve que, não podia ser estrangeira, então ela teve que renunciar, ela teve que se naturalizar brasileira, né? Então, e ela, né, não só no dia a dia, mas ela se sentia até muito mais brasileira, né, do que italiana, com toda a vida profissional que ela teve no Brasil, né? Só que depois, obviamente, um termômetro que eu utilizo, né, para saber, principalmente para pessoas como ela, como eu, como tantos que têm a dupla cidadania, que morou aqui, morou lá, mas me perguntam, né, você é mais brasileiro ou mais italiano? Mesma coisa para ela. Eu acho que a resposta é para quem que você torce na Copa do Mundo. Eu acho que isso aí mata, né, a coisa. Se bem que hoje está meio difícil torcer para o Brasil e para a Itália na Copa do Mundo. Na Itália, eu acho que são três que não vai. Enfim, mas eu acho que, brincadeiras à parte, ela vestiu a camisa verde e amarela, né, para dar uma imagem, e como você justamente falou, Gustavo, ela ajudou muito a criação, né, de todo o sistema jurídico brasileiro, que é romano, né, que vem da Itália, né, sim, o direito é romano, como vocês já devem estar estudando aí no primeiro ano, mas para implantar no Brasil, que na época, eu estou falando de 1950, 1960, né, estava engatinhando com tantos aspectos. Então, ela participou muito e ela se sentia muito brasileira, sim. Então, acho que isso também é importante, né, que fique registrado aí para vocês. sim. Independentemente de onde você nasceu, né, eu acho que você tem que se sentir, depois, obviamente, de um período onde você está executando, né, a sua vida, a sua profissão e crescendo. Então, a resposta, ela se considerava muito mais brasileira do que italiana, onde ela efetivamente nasceu. Que bacana. Lamberto, indo agora já no processo dela de acadêmica, começando a faculdade, a gente viu também, nós vimos em alguns livros também, em algumas entrevistas, que ela enfrentou algumas dificuldades ali no. Porque ela foi uma das pioneiras, de mulheres na USP, né, na São Francisco, Uhum. e Sim, tem um episódio que me marcou bastante quando eu li, que foi elas não podiam assistir todas as aulas, e a sua mãe, ela entrou em uma aula e os colegas de turma ameaçaram ficar nus para que ela saísse da sala e ela não saiu. Eu achei assim revolucionária, à frente do tempo e é, assim, comprometida com o estudo, né, acadêmico, uma coisa única. Que bacana. E você tem alguma coisa para comentar sobre esse período olha, dela? bom, sem dúvida, né, hoje a gente assiste, né, em 2025, tantos, né, eventos de mulher, né, de segregação, de preconceito da figura feminina. Isso no mundo todo, no Brasil, Uhum. está mudando. Lá atrás era tabu, não existia, né, não podia, onde já se viu, né, e minha mãe, ela sempre foi, você usou um termo muito, muito preciso, Gustavo, ela sempre foi muito, ela brigava muito, né, ela sempre tinha os seus ideais e ia em frente. E ela falou, quer ficar pelado, fica. E aí eu acho que, eu não lembro se ficaram, eu acredito que não ficaram, Não. mas ela batia de frente por toda a vida dela, digamos assim, pelas questões de paridade, né, entre pessoas, não precisa ser nem necessariamente o sexo, sempre ajudando os mais necessitados e sempre se debatendo junto a eles. Então, isso foi sempre uma marca da minha mãe, né, de tudo que eu lembro, de tantas coisas que ela perdão, que ela fez, de tantas batalhas que ela travou, ela sempre foi muito precisa e muito empenhada nessa questão. Então, isso é bom, né, para vocês, né, que estão entrando não sei qual vai ser o futuro de vocês no âmbito jurídico, qual caminho vocês vão tomar, né, mas a liberdade de expressão, a necessidade de ser o mais imparcial possível e zelar principalmente pelas pessoas, pelos casos
mais necessitados, mais fragilizados, né? Eu acho que isso é um dos pilares do jurídico, do direito, né? Abrindo um pouco o discurso. Então, vocês têm que ir lá sempre batalhar, sempre brigar e enfrentar, né? E minha mãe sempre fez isso, em tantas ocasiões ela fazia isso, e sempre deu muito certo. Claro, apanhou, né? Algumas vezes não deu tanto certo, mas sempre de cabeça erguida. Porque, né, o que eu acho que o que importa para todos nós, para vocês, é vocês terem uma ação coerente, transparente e honesta. É o que eu sempre falo. Quando eu coloco, infelizmente não é todo mundo assim, como todo mundo deveria, quando coloca a cabeça no travesseiro, não tem nenhum tipo de pensamento que eu fiz alguma coisa errada, que eu prejudiquei alguma coisa errada. Infelizmente, a gente sabe que o mundo não é assim, né? A gente sabe que isso, infelizmente, mas vocês jovens, né, que estão vindo, vocês jovens que moram no Brasil, onde a gente vê tanta coisa mal feita, onde a gente vê tanta, né, irresponsabilidade, etc e tal, vocês têm que lutar pelos direitos, né, o direito, vocês estão falando de direito, então é o direito, né, das pessoas, independentemente de sexo, cor, religião, politicamente, se é de esquerda ou de direita, seja lá o que for, terem os mesmos direitos que os outros, né, eu acho que isso, e era esse um dos pontos que minha mãe sempre se bateu, não só por ela, e o caso que você contou, era ela específico, né, naquele momento, mas de uma forma geral. Então, acho que isso é um legado que ela deixou muito forte, né, para quem viu, para quem lê, assim, é todo mundo igual até prova contrária, né? Infelizmente, não é sempre assim que se pensa, mas enfim. Lamberto, eu tô com o livro dela aqui, A Menina e a Guerra, e Sim. eu vejo aqui que ela desenvolveu um senso de justiça muito nova, né? Por volta dos Sim. 7 anos. Ela descreve aqui que uma das maiores injustiças que a menina, porque ela retrata a ela na infância como menina no livro, né? Aconteceu na escola. E aí ela fala também que ela percebeu que poderia escolher a justiça como estrela a guiar sua vida. E ela carregou, então, de fato, isso a vida toda, né? Isso vem muito da criação nossa, né? O meu avô, o pai dela, né, e minha avó foram muito lígias, né? Não sei se... Cortou o seu áudio, Lamberto, tá mudo. Tá mudo ainda. Tá mudo, Lamberto. Não, é que quando entra uma ligação no WhatsApp, aí corta tudo, cai tudo, enfim. Então é isso, sim, ela sempre teve esse viés, né, da justiça. Isso vem, né, dos pais dela, né, do meu avô e da minha avó. Meu avô, ele foi uma figura política importante aqui na Itália, ele foi ministro da Justiça aqui, né, no período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e sempre com muita... ele foi, inclusive, né, quando aqui a Itália perdeu a guerra, os partigiani, que eram, né, os de esquerda, eles fizeram uma caça a todos aqueles que eram do governo anterior de direita do Mussolini, né? E meu avô, ele foi ministro das Finanças do Mussolini, né? Então, ele teve que se esconder, ele teve que fugir da Itália vestido de padre, tem uma série, né, de outros fatores, mas depois ele foi julgado e foi absolvido pelos próprios governo, pelos partigiani. Então, o que significa isso? Que ele teve uma vida íntegra, ele teve uma vida justa, né, a justiça. E isso foi passado para ela. Isso, acredito que foi passado para mim também, eu sou filho único, né, eu sou o único filho, e é isso que eu tento passar para os nossos filhos. Né, e de vez em quando vem alguém e fala, que injustiça. Eu falo, meu filho, a vida é cheia de injustiças. Né, você tem que estar firme e forte, como me foi ensinado pela minha mãe, e seguir o seu princípio. Doa quem doer, e às vezes não vai ser o melhor caminho, e às vezes não vai ser a melhor solução, como para ela em tantos eventos foi assim, mas graças a Deus ela nunca desceu a compromissos, né, ela nunca desceu a acordos que não saíssem, né, das linhas e do cercado da boa conduta, desde pequena. Então, Júlio, justamente isso vem de pai para filho, e obviamente está todos vocês manterem e melhorarem sempre. Né?
E também não é dito que quem não tem isso na infância não possa ter, né, na vida adulta. Enfim, então, mas é isso mesmo. É isso, ela brigava desde pequenininha pelas coisas. Quando ela conta no livro, né, que ela ia numa cidadezinha pequenininha, onde ela ia passar as férias aqui na Itália, e tinha os primos, e muitas vezes ela brigava, enfim, né, então já foi uma iniciante, digamos, lutadora nesse sentido. E seguindo aqui, quer fazer mais alguma pergunta, Júlio? Não, por enquanto não, Gustavo. Não, obrigado. E seguindo meio que numa linha cronológica aqui, Lamberto, após a formação dela, ela assumiu também cargos públicos e se tornou essa profissional que é uma referência até hoje. E eu queria saber de você agora, se você tinha dimensão, acredito que você era adolescente nessa época, se você tinha dimensão de o quão importante a sua mãe estava se tornando, ou se para você ela era só aquela mulher que estava com você, que te ajudava. Eu sei que ela também enfrentou ali um divórcio depois, então foram questões para a época muito grandes, né? Então, como que foi essa adolescência para você com uma mãe que se tornando tão importante no cenário nacional e enfrentando os problemas que todas as mulheres enfrentam ao mesmo tempo? Claro. Bom, aí tem duas vertentes. A vertente humana da mãe, né? Então, minha mãe, ela se separou do meu pai, eu era muito jovem, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos de idade, então eu era pequenininho e vivia com ela. E ela trabalhava muito, e ela estava sempre empenhada, mas ela sempre tentou e sempre me deu todo o apoio necessário, né? E eu lembro, eu tinha lição de casa para fazer, ela nunca foi controlar minha lição de casa. Ela sempre falou: você fez a lição de casa? Minha mãe, ela punha um pouco de medo, porque ela sempre foi uma pessoa um pouco, né, um pouco rígida, né, um pouco assim. Então ela me olhava assim, não precisava nem levantar a voz, eu tô falando, né, e falava: você fez a lição? Fiz. Eu acho uma só vez, acho que ela devia estar com um tempo lá, ela abriu meia página do caderno e deu uma olhada, né. Eu acho que isso também é importante, né, você não precisar ficar em cima, você dá uma educação, você mantém, você controla, né, e você faz. Obviamente, cada filho é diferente, etc. Então, isso é assim. Eu percebia, talvez, eu notava que ela trabalhava muito, isso sim. Eu, de vez em quando, eu lembro que a gente morava, né, numa casa de 2 andares, e os quartos, meu quarto, o quarto dela era em cima, e o escritório dela era em cima também, não era muito grande, né, e eu me lembro que eu acordava no meio da noite, eu escutava que ela estava trabalhando na máquina de escrever, então eu escutava tec, 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 da máquina de escrever. Então, o que eu notava muito é que ela sempre foi muito estudiosa. Ela sempre estudou, trabalhou muito. Como você disse, né, Gustavo, talvez na época eu não tinha a convicção de quanto importante ela fosse, né? Mas eu sei que sempre tinha carro preto com motorista em casa, chapa preta, né? Então tinha sempre alguém público, né, etc. E obviamente crescendo, aí eu comecei a perceber, né? E eu vou só contar uma que foi, eu acho, muito engraçada. Foi agora, no final da vida dela, ela dando maior bronca numa pessoa ao telefone, maior bronca, mas eu falei: nossa, descascando, tava arruando. Aí terminou, eu falei: mãe, mas quem que era? Ah, porque esse cara é um cretino. Mas, mãe, o que era? Um senador. Eu falei: sabe, era um senador da República. Então, o que isso quer dizer, né? Que ela era importante, né? Ela não era, sei lá, a Michel Temer foi em casa, era amigo de vice-governadores, de governadores, quer dizer, então ela tinha, né, no seu âmbito do trabalho e até das amizades, porque eu lembro que um vice-governador, na época, eu não me recordo qual que época era, a gente foi na casa dele na praia, então tinha esse relacionamento com figuras importantes. E só tem relacionamento com figuras importantes quem é importante, né? Geralmente, né, 99% das vezes. Então, efetivamente, o trabalho dela a elevou, né, a ter essa importância no âmbito, digamos assim, jurídico brasileiro e internacional, que depois, no final, sempre ela viajava muito, e quando eu era pequeno eu conseguia até, me levava junto, ela ia lá no congresso, sei lá, no Brasil, estava sempre viajando com ela, ela estava sempre viajando, para a América do Sul, para o Japão,
Então, pouco a pouco, eu fui criando nessa consciência que efetivamente era uma pessoa importante no âmbito, né, das suas atividades. E mais do que todo mundo falava, né, jornal, revistas, pessoas. Então, foi crescendo dentro de mim, né, esse sentimento de entender que ela efetivamente era uma pessoa importante. Mas, por um outro lado, era uma mãe, como todas as mães, todo mundo tem mãe, né? Todo mundo tem mãe, conhece a mãe, com os seus defeitos, eu não brigava muito com ela, eu era uma pessoa muito tranquila, eu era filho tranquilo, ela me deixava muita liberdade, enfim, mas todos os relacionamentos mais ou menos conflituais ou conflituosos com a mãe e o pai, digamos assim. Mãe é tudo igual, só muda o endereço, né? Pode falar. Exato, e a língua que se fala, que em casa a gente falava italiano, sempre falou italiano, então muda o endereço e a língua, isso. Você comentou, Lamberto, dela no Congresso, né? Normalmente Sim. A gente sabe que os parlamentares, eles dependem muito de juristas com notório saber, doutrinadores, para antes de colocar um projeto de lei. A sua mãeada, ela participou bastante disso? Ela deu esse suporte jurídico para alguém específico, assim? Olha, eu morei muitos anos fora do Brasil, né? Eu me formei praticamente e vim morar fora do Brasil. Quando eu estava em São Paulo, que eu ainda morava lá na mesma casa, estava estudando, etc., eu via que tinha como eu falei, alguns carros pretos com motorista com a chapa, né, preta lá, de algum ministério, alguma coisa assim. No período, depois, quando eu voltei para o Brasil, ela dava pareceres, ela já não mencionava mais na faculdade, ela já não estava mais na Procuradoria-Geral do Estado, e ela dava muitos pareceres jurídicos. E aí sim, como eu falei, até o Michel Temer foi um dos que contratou. Agora eu não lembro o que era, mas ultimamente, ele ainda era presidente da República, então, quer dizer, juridicamente, eu sei que ela trabalhou no Código Civil, né, em várias revisões, né, de várias leis, etc. e tal, e eu não entrava muito no mérito para quem que ela estava fazendo, né, o parecer, porque eu depois sou formado, eu fiz engenharia, então, para mim, direito é outra coisa, né, então eu não entrava muito no mérito, não perguntava muito, de vez em quando ela comentava, esse parecer é para o deputado não sei o quê, esse outro é para um outro. Mas eu sei que ela dava muitos pareceres para empresas, né, litígios, questões, sei lá, jurídicas, então eram mais para empresas. Mas tinham também políticos. Agora, Júlio, te dizer exatamente quantos, como, etc., não tenho essa informação. Tenho, sim, essa lembrança dessas pessoas que vinham em casa, e outros, né, colegas dela, que eu sei que trabalhava junto, né, eu lembro o Cândido Dinamarco, que foi quem escreveu um livro, né, acho que Teoria Geral do Processo, se não me engano, trabalhavam muito juntos, o Kazuo Watanabe, que foi, eu acho que ele está vivo ainda, faz tempo que eu não, que foi desembargador, etc. Então ela tinha contatos a 360 graus, né, com o magistério, com juízes, com desembargadores, e trabalhávamos sempre juntos, então sempre tinha lá algum pessoa mais, né, ou político, ou executivo, né, ou do judiciário que participava, mas era um pouco transversal, né, eu lembro quando ela escreveu lá, eu não lembro se era uma lei das interceptações telefônicas, né, agora não vou lembrar exatamente quando e o que foi, mas essas interceptações telefônicas foram na minha mente, ela, né, e acho que virou uma lei depois, então ela participou também, sim, ela ia frequentemente para Brasília, então se ela ia para Brasília, ela ia para falar com algum, né, algum político, coisa, então provavelmente, e aí, repito, não é que eu entrava no mérito muito com quem que você foi falar, né, etc., mas tinha pessoas políticas, com certeza. Lamberto, sabe uma dúvida que me surgiu? Você falou sobre como ela se posicionava, né, em relação à personalidade mesmo dela, de ser uma pessoa mais rígida, uma mulher talvez que tivesse uma postura, com muitas aspas, esperada por um homem, né, de ser mais fechada, mais assim. Você acha, na sua Não. opinião mesmo, pessoal,
Você acha que Ela esse falava... posicionamento desculpa. dela, não, É, tudo bem, acabou projetando ela de alguma forma? Você acha que talvez isso, com- infelizmente, é muito triste, mas às vezes as pessoas têm essa percepção, até principalmente por conta do machismo, da mulher sim, ser uma pessoa mais frágil, precisar, né, desse cuidado maior com a mulher. claro. Você acha que esse posicionamento dela de bater, assim, frente a problemas, fez com que ela se formasse mesmo como pessoa, além de Com jurista? certeza. Com certeza, com certeza. Minha mãe falava o que passava pela cabeça. Eu Sim, até falava depois, né? Falei, mãe, não pode falar assim, né? Fala de outra forma. Ah, não me interessa. Não, ela sempre falou o que vem, do jeito que ela falou, e da série, quem está comigo, quem não está, não está. Eu vou dar um outro exemplo também que ficou, né, ainda lembro. O Alckmin era o governador do estado de São Paulo, não sei que ano vocês sabem, né? Então ele era governador, e ela foi um dia lá no Palácio do Governo, no Morumbi, para fazer uma reunião com o Alckmin e com outras pessoas. E minha mãe, ela sempre fumou como uma turca. Fumar como uma turca significa que fuma muito, né? Então, e ela faz assim. Então, estava nessa sala, né, ele falou, a mesona, etc. Ela pegou o cigarro e acendeu. Aí veio o mestre de cerimônia, que diz que tem um cara que assim, ele começou a levantar e o Alckmin olhou para ele e falou para ele sentar. Quer dizer, ela fazia o que ela queria. Então, fala, vou fumar aqui sim. E eu lembro que quando ela foi, já, né, ultimamente, uma das vezes que ela foi, passou uma noite no hospital, nada de grave, etc e tal, ela fumava dentro do quarto. Mamãe, não pode, não me interessa, eu tenho que fumar. Então, abria a janelinha lá e fumava. Entrava o médico, a senhora fumou, né? Fumei. Então, ela sempre foi assim, fala o que sempre quis, às vezes de uma forma sempre muito direta. Isso acho que faz parte da característica do italiano, eu também sou assim. Né? O brasileiro, para falar uma coisa, começa lá com a história da anticristo, vai, vem, para chegar aqui, para dar uma volta e talvez não dizer não, né? Dizer um ni, ou né? Alguma coisa assim. Não, aqui não tem nada disso, tem que chegar direto, tá? Isso às vezes né? Isso aconteceu comigo também. Eu sou muito assim, eu sempre, né? Eu fui executivo aí no Brasil, tem jogo de palavra não, e assusta, né? Principalmente o brasileiro, né? Então, esse fato, Carolina, que dela falar do jeito que ela sempre quis, do jeito que ela quis, do que ela quis, com certeza moldou a figura pessoal e profissional dela. Eu contei a história lá do telefonema que ela fez lá com o senador. Quer dizer, né, tudo bem, é um senador, não é o Papa, vamos dizer assim, mas é um senador, né, um cara que teve não sei quantos milhões de votos, enfim. Então ela sempre, nunca teve pelo na língua. Falou o que quis, e muitas das vezes isso veio contra ela, né? Então, mas sim, moldou com certeza a personalidade dela, não só na vida pessoal, mas na vida profissional também. Bacana. E seguindo nessa linha que a gente falou agora, mais da personalidade da Ada, eu vi também em algumas entrevistas falando que a gente conhece muito o material dogmático que ela faz, do processo civil, a teoria geral do processo, mas ela também era poeta, e eu achei isso muito incrível. Sim. E tem até uma entrevista que fala também que ela fez um romance, e tem uma colega dela em específico que fala que ela até é homenageada em algum desses poemas. E como fica contraditório imaginar essa mulher que para muitos parecia ser uma mulher rígida, sendo assim carinhosa. Acho que você consegue ter essa dimensão desses dois universos por ser É, sua mãe. Ela era assim? Como que é? não era, porque, vamos lá, primeiro que ela escrevia muito, né? Então, quem escreve um livro jurídico, quem escreve um texto, quem escreve um artigo, a escritura, né, e colocar num papel ou num computador hoje, uma ideia muito simples, né? Então, ela escreveu, contando a vida dela, né? A Menina e a Guerra foi o primeiro, aí teve a Menina em São Paulo, foi o segundo, aí eu não lembro agora, teve Morte na FAO, teve alguns outros, e tirando os dois primeiros, que é a Menina Guerra e a Menina em São Paulo, que é a vida dela em São Paulo, quando ela veio ao Brasil, todos os outros ela conta, assim, a vida dela, mas como se fosse um romance. Então, não é mais ela na primeira pessoa, isso gerou
brigas, né, com quem estava citado. Eu mesmo, quando ela foi escrever que eu não lembro qual foi, eu entrei lá com a censura, falei, mãe, isso você não pode escrever, isso você não pode falar, etc. E cortou, porque ia dar muito, muito problema. Então, o fato de ela escrever foi sempre, ela gostava muito de escrever. O fato de ela escrever romances também, e o fato de ela escrever poemas, ela teve um livro, né, de poemas, é um livro fininho, que está aqui, agora eu não lembro como é que chama o livro, que foi um livro de poemas, mas não era a vertente principal dela, tá? Ela, talvez em um momento, né, ela escreveu, etc e tal, mas não era, a minha mãe nunca foi uma pessoa, digamos assim, muito amável, muito afável, né, muito expansiva, né? Ela sempre tinha essa imagem, que era uma imagem que ela tinha, claro que em casa, não, etc., mas ela sempre foi muito rígida, isso sim, ela sempre foi muito rígida. Com os netos, não, né? Aí, cada um com os netos, aí pronto, aí já avacalha de vez, né? Mas comigo, ela sempre foi bem, eu não diria nem tão rígida, precisa, sabe? Tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem a flexibilidade, mas não muito. Então, esse fato que ela tenha escrito esse livrinho de poemas, também um outro, acho que ela gostava muito de brincar com a escritura, né? Ela gostava muito de se expor, de falar também, e a escritura, em um poema, devo dizer, é uma forma também, mas foi o único livro que ela escreveu, agora não sei quantos poemas são, é bem fininho, mas ela se divertia mais quando ela escreveu, né, os livros contando parte da vida dela, mesmo não aparecendo, né, como primeira pessoa. Que bacana. E eu acho muito bacana essa pesquisa que a gente fez, porque a gente vê um ser humano assim, completo e diferente, porque quando eu vi que ela era corredora, isso também me chocou um pouco. Sim, é verdade. É Eu verdade. achei. E essa parte também que ela gostava de esportes radicais, ela se aventurava, ela Olha, mergulhava. Gustavo, nem me fale. Olha, sim, ela foi esportista, ela corria quando estava na faculdade. Uma vez eu lembro, a gente estava na praia, ela era bem mais jovem, eu também, e falei, mãe, vamos apostar uma corrida, né? E fomos lá e ela ganhou, né? Mas ela ganhou Olha, também, eu comecei a dar risada, que ela corria muito estranho, mas enfim, né? Mas esportes extremos, ela foi sempre assim. Só para vocês terem uma ideia, um dos primeiros carros que eu lembro que ela comprou era um Gordini, não sei nem se vocês sabem que carro que é o Gordini. O cara chegou em casa com o Gordini que corria em Interlagos. O Gordini tinha lá o número e tinha o Santo Antônio. Mas eu falei, mãe, você vai comprar um Gordini? O que você vai fazer? O cara deve estar tudo estourado, o Gordini. Não comprou o Gordini, mas comprou um Carmanguia, que era aquele carro da Volkswagen, pequenininho. Então ela sempre gostou. O último carro que ela teve foi um Volvo, aqueles baixinho, que eu entrava dor nas costas, mas ela gostava. E esportes extremos. E eu falava, mãe, você não pode ir lá, sei lá, foi para Nicarágua, foi descer, fazer rafting. E foi em Capadócia, tudo bem, foi andar de balão, ok, foi andar de balão. E no final ele fala, lembra, eu fui viajar, mas eu aprontei uma. O que você fez, mãe? Fui andar, sei lá, de avestruz quando eu estava na África do Sul. Fui fazer rafting no não sei aonde. Mas ela sempre foi muito, muito assim. Ela sempre foi, não muito extremo. Eu acho que rafting foi o mais extremo que ela fez. Eu, na minha vida, já fiz rafting aqui na Itália e jurei que eu nunca mais ia entrar num bote, numa corredeira. Então, porque é muito, não sei se vocês fizeram, não. Então, fazia esportes extremos, ela gostava de carros que corriam, ela corria muito. No final, obviamente, ela já tinha um motorista, porque uma vez que saía assim, a outra não, ela ralava o carro, falei, mãe, não pode, etc. E aí, né? Mas ela sempre gostou muito de ver, ela via comigo Fórmula 1, eu que até hoje assisto corrida de Fórmula 1, ela assistia comigo Fórmula 1, então ela gostava de esportes um pouco mais fortes, não diria extremos. Mergulhar, não. Mergulhar, sim, talvez uma vez ou outra levar. Ah, sim, fomos para Bonito. Mas Bonito não é mergulhar. Por isso, você fica boiando lá, coisa chatíssima, eu achei. E ela foi, descemos no Boia Cross, mas não é extremo, né? Extremo é kitesurf, extremo é alpinismo, extremo é pular com aqueles caras que pulam com a roupa de castor, que pula sem nada. Eu acho que o mais extremo dela foi rafting, sim. Mas ela gostava de ver esportes
um pouco mais movimentados. Sim. Eu acho que isso mostra... Desculpa, Gustavo. Imagina, pode falar, perdão. Não, fala aí. É que ele me fez lembrar, quando era mais novo, o desenho do Pica-Pau descendo as cataratas no barril, aí imagino a Ada descendo as cataratas. Mas eu sei. Quando a gente foi para Bonito, não sei se vocês foram, além de ver os fios, né, de calcário, etc., tem o boia cross, eles chamam, que colocam sentado num... eu não sei, não lembro se é uma câmara do trator, sei lá, alguma coisa muito grande, e te jogam, e você vai lá, o rio te leva, e ela se divertia com isso, né? Então, não é que seja muito pequeno, né? Não chegava a ser, mas gostava de esportes um pouco fora do comum, digamos assim. O que eu ia falar é que eu acho que isso mostra também que ela era uma mulher muito apaixonada pela vida, né? Eu vi também numa entrevista que até o dia do falecimento dela, ela estava trabalhando, ela tinha conversado durante a manhã com um ex-aluno sobre um parecer jurídico e de viajar e de se aventurar. Ela era essa pessoa assim... Nunca teve esse receio. Eu digo, por sorte, ela morreu com rompimento de uma aorta, então foi fulmíneo, foi assim. Eu estava no Rio de Janeiro, eu estava voltando do Rio de Janeiro, foi, né, uma coisa assim, mas ela sempre foi. No final, e ela gostava muito de viajar. Viajar para ela, eu acho que era o esporte extremo dela, Júlio, era viajar. Ela adorava viajar. Ela, quando podia, ia viajar para o Brasil, para o exterior, a convite, a prazer. Quando eu morava aqui na Itália, ela vinha pelo menos 2 vezes por ano, então ela gostava muito, e viajava a Itália, Europa. Então, o viajar para ela, eu acho que foi o esporte mais radical que ela foi. No final, eu consegui, depois de muito... Porque o que aconteceu, né? Eu morava aqui na Itália, e ela veio aqui para a Itália. E ela estava numa cidade em Bari, que fica uns 500 quilômetros aqui para o sul do Itália, e teve um problema de saúde. E eu atravessei a Itália à noite, fui no hospital, etc. e tal, e graças a Deus, talvez tenha sido um micro AVC, enfim, né, não teve nenhuma sequela, nenhuma consequência, mas aí eu falei, não, mãe, quando você viaja, você não pode mais viajar sozinha, sabe? Porque você pode cair, você pode escorregar, você pode ter um outro coisa assim. Então, o que eu consegui fazer, e por sorte ela tinha possibilidades, sempre levava alguém com ela, que seja uma melhor amiga, que seja a secretária dela, ou alguém que ela tem, uma mestranda, enfim, consegui com que todas as viagens que ela fazia, as longas, claro que não no Brasil, né, mas, sei lá, vou para o Japão, foi com alguém, vou para fazer, sei lá, para os Estados Unidos, e foi com alguém. Então, isso, pela idade, né, também, mas viajar para ela, por sorte, gastou todo o dinheiro dela em viagens. Isso para mim é fantástico. Isso é para vocês, jovens, se vocês, menos o Júlio, né? Né? O viajar, para mim, abre a mente. Né? Eu gosto muito de viajar, hoje é um pouco mais complicado, eu tenho a família, e eu viajei muito com ela. Eu lembro uma vez a gente foi para Aracaju, ela foi dar uma palestra em Aracaju, e eu fui no helicóptero, porque lá consegui de helicóptero na plataforma da Petrobras, então, e ela foi junto, e no helicóptero, e eu morri, não tinha medo, etc. Então, eu acho que o viajar, o conhecer pessoas, comidas, odores, cores, e hábitos de outras pessoas, povos, cidades, foi o que ela sempre gostou de fazer. Isso enriquece também a vida profissional, né, das pessoas, você abre a mente, né. Acho que até essa paridade que ela gostava de sempre defendia, vinha muito de conhecer muitas culturas, é uma coisa muito, muito bacana mesmo, né? Sim, sem dúvida, e ela conheceu culturas muito mais, digamos assim, sensíveis e muito mais tristes e muito mais traumáticas do que pode ser a cultura do Brasil, que já não é uma cultura, né, top, como pode ser, né, na Europa, digamos assim. Mas ela via muita pobreza, né, muita dificuldades, e ela foi sempre muito sensível. Ela doava muito dinheiro, sabe? Ela fazia muitas doações, ajudava muito as pessoas, sabe? Quando pessoas conhecidas e menos conhecidas, então ela sempre teve esse viés, né, de ajudar as pessoas,
somente sob o ponto de vista acadêmico, jurídico, mas também econômico. Se ela podia, ela ajudava, enfim. Acho que isso foi também muito bacana da parte dela. Ô, Lamberto, eu queria saber também como é conviver com essa presença, porque assim, todos nós temos mães e avós, e nós perdemos essas pessoas, chega um momento da vida que isso acontece, e só que isso é uma coisa muito individual, a minha mãe, a minha avó. Agora, no seu caso, sua mãe é uma pessoa foi uma pessoa extremamente relevante, importante, e eu fico pensando, hoje, em 2025, já fazem alguns anos, aí quase 8 anos, se eu não me engano, do 8. nascimento dela, Isso. alunos de uma faculdade de outra cidade te procuram para falar sobre ela. verdade. Como é conviver com essa presença assim tão marcante ainda dela? Olha, por mim, a presença dela, né, pessoalmente falando, não faz nenhuma diferença, acredito, com a presença das vossas respectivas mães. Mãe é mãe, dentro de casa, com todos os acertos e erros que todos nós fazemos, né? Então, isso é coisa. Então, tem que dividir muito, né, essas duas questões. Então, eu sempre vi minha mãe como mãe, sabe? Mãe é mãe, a advogada jurista é advogada jurista. Então, são dois mundos que eu consigo dividi-los muito bem, sabe? Então, isso é coisa. O fato de vocês, a distância de 8 anos, estarem, né, trazendo isso para levarem, né, para a faculdade de vocês, significa que ela deixou um legado, nada mais do que isso, né, que o que ela fez até hoje, né, com vocês jovens, que eu não sei nem se vocês já começaram a estudar nos livros dela, né, eu não sei, eu acho que Teoria Geral do Processo é no 2º ano, não sei nem se é no 1º ano, enfim, né, vocês ela tem vários, né, muitos livros, né, eu acho, né, que isso, o que significa? Que ela tem a sua importância, não vou falar nem que teve, ela tem a sua importância no mundo, digamos assim, acadêmico, né? Afinal de contas, ela foi catedrática de Direito Processual Penal da São Francisco, então, ela era acadêmica, né? Ela era professorada, né? Que iria lá, nossa, eu lembro, isso, outra coisa que eu lembro, em casa, né, tinha uma mesa que ficava no ingresso de casa, que inclusive está aqui na Itália comigo, com pilhas e pilhas não é TCC, como é que chama? De teses. Aí vinha, aí vinham os mestrandos ou os formandos, acho que era mestrando, eu acho que ela era coordenadora de mestrando, nossa, arregaçava também, os alunos saíam, e eu acho bom, né, porque eleva, né, a qualidade do cara, o cara não pode vir escrever besteira não, né, então, sabe, tem essa divisão. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho muito bacana que hoje, a distância de 8 anos, ela morreu em julho de 2017, então já fez 8 anos o mês passado, ainda tenha essa chamada, né, esse chamativo, né, não vou falar memória, porque essa memória fica sempre, mas esse chamativo, principalmente da parte de pessoas jovens, sempre tirando o Júlio, né, como vocês, né, brincadeira, Júlio, pessoas jovens que estão iniciando agora, né, iniciando no mundo, digamos assim, do direito, do jurídico. Então, Ô, Lamberto, significa que... Você falou desse legado, a professorada, a doutrinadora, ela é sempre utilizada em peças processuais pelos advogados, os estudos dela, né, são sempre utilizados para montar a peça, né, então ela é uma referência, assim, e acredito que será por bastante tempo, né? Porque ela deixou uma contribuição. Sempre vai ter um caso que precisa pegar alguma coisa que foi dita há 15 anos atrás. Eu agora não sei tecnicamente, né, num processo, alguma coisa, qual é, né, quanto tempo atrás eu posso voltar. Obviamente eu não posso citar hoje no processo, Dom João VI disse lá atrás, ou Dom Pedro I, eu não sei como funcionam essas coisas. Né? Isso é permitido, sim, você pode trazer e resgatar contextos históricos, por isso que eu digo que ela permanecerá para sempre. Sem dúvida que Será vai ter sempre alguém puxando alguma coisa que foi dita, né? Eu sei, né, como funcionam essas coisas no juridiquês. Pega-se alguma coisa que foi dita e traz para hoje, tá vendo lá como foi dito lá, né? Isso aqui funciona assim. Mas, sem dúvida, assim, vai ter... Nada na vida é eterno, né? Mas eu acho que por muito tempo ainda vai se citar algum tipo de
colocação, livro, artigo ou peça que foi escrita, né, pela minha mãe lá atrás, sem dúvida. Lamberto, a gente está caminhando já para o final da entrevista. Esse bate-papo, na Sim. verdade, foi muito gostoso e nós elaboramos 3 perguntas Pois não. que eu quero que você disserte um pouco, assim, só para a gente conseguir extrair o máximo possível de tudo que já foi ótimo aqui. A primeira é se você enxerga algum legado da Ada para além dos livros. Se tem alguma durante toda a nossa conversa eu até percebi algum sobre essa paixão pelas viagens, sobre outros legados, mas se tem algum que você destaca para além dos livros, do que a ela justiça, de tudo. Justiça com os outros, justiça com o próximo, justiça com as instituições, transparência, eu acho que transparência no falar, no dizer, no escrever, e o estudo. E tá sempre estudando. Então, vocês pensam que vocês vão fazer esses 5 anos aí, talvez vai ter alguma coisa de OAB depois, etc. Ah, parei de estudar. Não, vocês vão ter que estudar continuamente. Eu tenho 64 anos, eu me formei em 83, façam aí as contas, deve ser 40 anos que eu estou formado, eu não sou mais executivo, mas eu trabalho com consultoria, eu estou sempre estudando. Então, acho que o estudo, a atualização, né, o estudo, e no âmbito de vocês, é uma coisa, como eu falei, é o sentido de honestidade, de estar sempre, digamos, junto com o próximo, são pontos que eram indiscutíveis nas questões que minha mãe colocava, fazia e se comportava. Que bacana. O segundo é se tem algum ensinamento pessoal, isso mesmo de mãe para filho, que você destaca, que você possa compartilhar com a gente, e que você destaca alguma coisa assim que a Ada te ensinou como mãe, que você carrega até hoje. Honestidade. Né? Honestidade em tudo, né? Não só nos atos. Né? Uhum. Eu acho que ser honesto, justo, que depois justo, né, é um pouco relativo, que eu posso pensar que eu estou sendo justo e você não está entendendo que eu seja tão justo assim, né? Mas a honestidade e, como eu falei antes, poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir sem ter nenhum tipo de remorso ou preocupação. Isso eu acho que é fundamental. Por isso que a única vez que minha mãe tentou entrar na vida política, eu falei, mãe, o que você vai fazer? Você não é política. Primeiro, que você não é mentirosa. Segundo, que você fala o que você tem na cabeça. Terceiro, que você não faz acordo com ninguém. Então, você tem 3 pontos que você não vai poder ser política. Mas ela quis ser, ela se candidatou a ser reitora da USP. Não sei, não lembro quando, não é importante quando. E devo dizer, por sorte, não ganhou. Eu devo dizer, por sorte, não ganhou, porque senão ela ia massacrar minha mãe. Vocês sabem como é isso, né? Uhum. Vocês são jovens, mas vocês sabem como funcionam essas coisas onde tem a política no meio. Então, isso eu acho que foi muito bom, que ela não conseguiu fazer, porque não ia dar certo, ela ia sair muito machucada, ela ia ser muito ferida, porque é um mundo que é completamente o oposto do que ela vivia, do que ela pregava, do que ela dizia que tinha que ser. Tá? Então, isso foi. Caramba, então, acho que isso também é o que eu vejo. E a terceira pergunta é se você via, ou se você consegue compartilhar com a gente, que durante toda a conversa a gente vai pegando vários insights ali, mas se você via algum diferencial para a Ada ser essa pessoa que ela foi assim, tão importante, se tinha alguma característica que destacava ela dentre todas as outras pessoas. Já falamos isso aqui, né, Gustavo? Eu acho que é estudar muito, repito, bato nessa tecla, é estudar sempre muito, se preparar, estar sempre preparado, digamos assim, e sempre muito, digamos assim, antenado com o mundo, né, para entender o que o mundo, né, fala, e falando com as pessoas com os stakeholders, vamos dizer assim. Eu acho que é muito importante. Então, relacionamento, preparação, né, que é estudo, e o relacionamento que você tem com tudo que nós falamos, a honestidade, a transparência, etc e tal, é o que todo mundo que hoje, mesmo hoje, tem sucesso, né, na vida, cada um, pode ser um sucesso numa empresa, pode ser um sucesso como profissional liberal, como um escritor, seja lá o que for, são os pilares
de cada um de nós, teria que ser assim, mas infelizmente a gente sabe que não é, né? Mas no caso dela específico, acho que esses foram os pontos principais que fizeram ela chegar onde ela chegou e até hoje estar lá onde está, né? Então, esses são dois pontos assim. Eu não lembro de ter nenhum caso, nunca, que ela foi desacreditada, né, injustamente tantas vezes, né, mas justamente que ela teve algum tipo de implicação, ela nunca teve ninguém que fez, né, denunciou, não teve nunca nada, né, que poderia ter minimamente manchado, digamos assim, esse jeito de pensar e de ser dela. Por quê? Porque era honesta. Só para dar um exemplo para vocês, eu trabalhei muitos anos aí no Brasil e ultimamente eu trabalhava com muita concorrência, né, para o privado, né, mas concorrências grandes, importantes, relacionava com muitos fornecedores, etc. E eu lembro que uma vez eu estava conversando com o meu CEO, eu falei, olha, você viu só que engraçado? Para nós nunca vem perguntar de dar aquele jeitinho, para mim nunca vieram, para nós, né, porque ele era muito, ainda, né, muito linkado, né, nunca vem pedir para gente, para dar aquele jeitinho, para passar aquele graninha, nunca veio nem perguntar. E ele me respondeu muito claro que ele não veio perguntar, porque ele sabe como nós somos, né, e como nós somos, porque nós recebemos a educação, né, dos nossos pais. Então não adianta, e eu posso dizer para vocês, eu nunca tive nenhum na minha vida, eu trabalhei 30 anos e passa, nunca teve ninguém que veio me oferecer minimamente alguma coisa que saía das linhas, né? Que saía das linhas. É isso que significa, que você já demonstrou que você é uma pessoa íntegra, acho que integridade, né? Uma pessoa íntegra, como era minha mãe. Então, isso também é outra coisa importante. Que bacana. Lamberto, eu quero agradecer muito. Alguém do grupo quer fazer mais alguma pergunta? Pois não, Pedro? Minha mãe. 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 O Pedro, na verdade, o Pedro fez essa pergunta e me despertou uma segunda pergunta aqui. Eu vi que sua mãe ela era muito ligada à cultura também, né? Você pode indicar alguma música para descrever a Ada também? Que seja para você ou uma que ela gostava para a gente. Olha, ela gostava muito das músicas do Chico Buarque de Holanda. Quando o Chico Buarque de Holanda, tudo bem, ele sempre foi politicamente, né, ativo, ele teve que vir morar aqui na Europa, né, na época dos anos 60, 70, etc. e tal, mas ele não era tão politicado, vamos dizer assim, como ele é hoje, né? Então, ela gostava muito do Chico Buarque de Holanda, ela gostava muito do Vinícius e o Toquinho e o Vinícius, são músicas que ela sempre gostava. Então ela gostava muito de músicas de autores, né, e artistas um pouco mais, digamos assim, da época um pouco mais, talvez, da adolescência dela ou da juventude dela, né, ela não curtia, assim, ultimamente, uma comprou, olha o que eu comprei, mãe, tinha comprado um CD na época, ainda era CD, dos Rolling Stones. Falei, mãe, mas desde quando você gosta de Rolling Stones, né? Não, eu gosto. E o CD era horrível. Eu gosto. Mas então ela tentava, mas o que ela gostava mesmo, eu acho que sim. Chico Buarque de Holanda, Toquinho e Vinícius, né? Quando eram Toquinho e Vinícius. Aí tinha o MPB4, MPB, né? A música popular brasileira, a bossa nova, é o que ela curtia mais. Além das músicas italianas, mais antigas ainda, de quando ela morava aqui na Itália. Então, músicas, né, hoje, meio que do arco da velha, mas que ela gostava. Mas ela gostava muito de música brasileira. Ai, que bacana. Lamberto, eu quero agradecer novamente pela sua disponibilidade para dar essa entrevista para a gente. Foi muito gostoso. Eu adorei ter participado disso aqui. Foi sim. Nós vamos depois te enviar todo o material que a gente vai produzir da entrevista. A gente está pensando em fazer algumas outras coisas também. Nós vamos te enviar para você ver, né, o nosso trabalho. E claro. Queria muito agradecer em nome dos alunos aqui, né, presentes, da faculdade, e não tenho palavras para expressar mesmo. Muito obrigado por essa entrevista. Imagina, que é isso, podendo ajudar, né, não só pela minha mãe, mas, sabe, os jovens, eu sou mentor, eu sempre ajudo, enfim,
Vão, e mais uma vez eu vou deixar, estudem. Estudem muito, que é a forma de vocês chegarem em qualquer lugar na vida de vocês, e sejam honestos e íntegros. Feito isso, as portas vão abrir para você. Vai ter muita injustiça, vai ter muita passada de rasteira, ou bola nas costas, se vocês preferirem usar um termo, né, mais popular. Bola para frente. Passem óleo de amêndoa, que eu falo. Passa óleo de amêndoa, bateu, escorrega, vai embora e parte para a segunda, que a vida não é fácil não, mas está a nós rendê-la mais fácil ainda. Tá bom? Muito obrigado, viu, Lamberto?